Oi, gente! Sejam bem-vindos novamente aqui no canal Brager. Obrigada por terem voltado, né? E hoje eu vou começar uma série nova aí pra falar sobre coisas aqui, peculiaridades da Alemanha. O pessoal falou pra mim assim: Dani, você fez um monte de vídeo sobre visto, como vir morar na Alemanha. Aí eu chego aqui e queria saber como que funciona esse país, né? Quais são as coisas diferentes do nosso país e tal. E então eu resolvi começar essa nova série direto ao ponto, porque a primeira coisa que as pessoas me perguntam é: e aí, os alemães são frios? Eles são chatos? Então esse vai ser o tema de hoje que eu vou falar pra vocês aqui no canal Brager. Vamos lá! Gente, então depois que você bota seu pezinho aqui na Alemanha, né, a gente fica cheio de insegurança, não sabe direito como que vai acontecer as coisas. E a primeira coisa que a gente nota é o povo é muito diferente do povo no Brasil. E isso é verdade, tá? Então, assim, quando as pessoas perguntam pra mim, Dani, os alemães são frios? Baseado no que a gente pode comparar com relação aos brasileiros, claro, os alemães então serão frios, tá? E por que é isso, assim, que os alemães são mais frios que os brasileiros? Eu tenho um pouco da concepção de que país quente geram pessoas quentes. É sempre assim, porque se você viaja pro sul da Europa, por exemplo, se você vai para Espanha, se você vai para Portugal, se você vai para Grécia, se você vai para países mais quentes, mesmo na Itália, que já faz fronteira aqui com a Alemanha, no sul da Alemanha, as pessoas são mais quentes, porque os países também são mais quentes. Então, aqui na Alemanha, por exemplo, a gente tem um problema: quanto mais para o norte você tá, mais frio é. E o que a gente também tem, que é uma coisa assim bastante incômoda para muitas pessoas, inclusive para os alemães, é o inverno muito longo. A gente tem aí mais ou menos de 6 a 7 meses de já frio. Para um brasileiro é frio, a gente tem temperaturas aí abaixo dos 20 graus, sempre quando a gente não tá na primavera ou no verão. Então, geralmente, até mesmo na primavera, a gente pode chegar a ter temperaturas de não mais do que 20 graus, tá? E a gente tem um inverno muito longo, muito frio e muito escuro, porque aqui o que acontece? Como a gente está no hemisfério norte e a gente está numa posição mais ao norte, pelo movimento de rotação, de translação da Terra, a gente acaba ficando totalmente fora ou bem fora do foco do Sol. E o que acontece quando a gente tem aí, quando a gente está no inverno mesmo, a gente tem mais ou menos entre novembro e fevereiro, praticamente assim 18 horas de noite, tá? Nos dias mais escuros a gente chega a ter 18 horas só de noite. E por essa razão, no inverno a gente acaba ficando um pouco mais recatado, a gente fica um pouco mais introvertido, a gente não faz coisas na rua, a gente costuma ficar mais em casa e aí a gente fica mais introvertido. É uma coisa que acontece comigo, muito normal. Todo inverno eu acabo assim sempre tendo aquela fase depressiva, que eu fico mesmo em casa sem fazer muita coisa, ou eu tento me ocupar com livros, com piano, com instrumentos musicais, com vídeos, com qualquer coisa, pra gente ficar um pouquinho mais contente. E isso acaba se refletindo na maneira como o alemão ele é moldado, vamos dizer assim, porque é uma pessoa que está acostumada com esse tipo de coisa, e eu vejo que até em mim isso acaba mudando um pouco. Então, por essa razão, eu posso aí explicar fisicamente, biologicamente, porque desse tipo de comportamento das pessoas, tá? Um ponto também muito importante de se dizer com relação aos alemães, e isso vem da época dos prussianos, que foi o povo que praticamente criou a Alemanha aqui, né, no passado. Era um povo assim muito certinho, era um povo bastante assim regrado, tudo tinha que ser muito feito do jeito certo, e eu acho que isso daí acabou influenciando muito na maneira com que os alemães acabam vendo o dia a dia, né? Eles são mais sérios, e eu acho que quem é muito regrado acaba ficando mais serião mesmo. E então esse é o motivo pelo qual, pra mim, os alemães são muito diferentes dos brasileiros, porque alemão é 100% focado nas regras. Se você tem alguma coisa para fazer
e não seguir a instrução já não é o padrão alemão. Então, eu acho que por esse motivo, por eles serem tão metódicos, é que eles acabam sendo muito sérios, porque eles não desgrudam da maneira padrão de fazer as coisas aqui. Então, é até uma dica que eu dou pra vocês: se vierem do Brasil pra cá, não tragam o jeitinho, tá? Porque jeitinho é uma coisa que, assim, não existe na Alemanha. Então, quando você botar seu pezinho no avião pra vir pra cá, a porta fechar, você fala assim: eu não estou trazendo mais o jeitinho comigo, o jeitinho é coisa do passado, tá? Inclusive, essas coisas são muito mal vistas aqui. Mas claro que não é mal você trazer uma flexibilidade brasileira, tá? Isso é uma coisa que eu notei, que é interessante da gente tentar ajudar os alemães muito metódicos quando uma coisa não dá certo e a gente vem com uma nova ideia, não com um jeitinho, mas com uma ideia diferente de fazer aquela coisa funcionar. Porque nós brasileiros, a gente tem flexibilidade, uma coisa dá pau, a gente vai lá e conserta, uma coisa é... E não importa muito do jeito que a gente conserta. Tá? Então, desde que não seja uma coisa fora da lei, o que você vai acabar pedindo para essa pessoa fazer, tentando ajudar essa pessoa a fazer o que ela tem que fazer, eu acho que a nossa flexibilidade é muito válida, tá? Então, assim, muita gente fala: ai, alemão é muito chato, mas na verdade é porque os alemães, eles são muito centrados no que é correto. Então, como a gente é brasileiro e a gente não tem, infelizmente, essa coisa do vamos fazer o que é certo, então a gente tem que seguir regras, e para seguir regras você se torna uma pessoa chata, os alemães acabam sendo chatos mesmo. Nesse ponto de vista, para nós, muitos são até assim tapadões. Então, eles são inflexíveis, tá? Na maioria das vezes. É difícil você conseguir contornar um alemão, porque quando ele fala que ele sabe uma coisa, realmente ele sabe uma coisa, mas geralmente o jeito dele é o jeito dele e é o melhor jeito de se fazer. Então, assim, esse tipo de coisa pode gerar vários conflitos na vida da gente, tanto no trabalho, que é o lugar que é mais problemático, quanto na nossa vizinhança, com pessoas que moram próximos e etc, né? Então, assim, fica antenado, porque alemão é desse jeito, tá? Às vezes você vai conversar com alemães e vai ver que eles falam muito diretamente o que eles pensam, tá? Então, assim, geralmente, vou dar um exemplo, eu falo: eu gostaria... A pessoa me convida pra comer na casa dela, tá? E aí ela pergunta pra mim assim: eu vou fazer uma lasanha de queijo. E eu não gosto de queijo. Então, eu falo pra ela assim: será que você não poderia mudar o prato? Porque eu não acho o queijo assim muito legal, sabe? A gente tem umas coisas assim que a gente vai fazendo aqueles contornos enormes pra não falar pra pessoa, pra não magoar o sentimento da pessoa, que a gente não queria mesmo aquilo ali, né? Ou até a gente fala: é ótimo, maravilhoso, pode fazer, a gente odeia queijo, mas come a lasanha só porque a pessoa fez e você não quer fazer desfeita. E aqui na Alemanha já é completamente o contrário. A pessoa fala pra você: olha, eu vou fazer uma lasanha de queijo, a pessoa não gosta, ela vai olhar pra sua cara e falar assim: olha, mas eu não gosto de lasanha de queijo, porque eu não gosto de queijo. Exatamente desse jeito a pessoa vai te responder. Então, na primeira impressão que você tem, você fica chocado, você fala: nossa, o que é isso? O que essa pessoa tá falando? Que pessoa mal educada. Eu tô dando um exemplo muito babaca, tá? Mas pode ser com qualquer coisa, tá? Então, assim, tudo que nós brasileiros aqui, que nós brasileiros tentamos contornar, vamos dizer assim, no Brasil, para não ferir sentimentos das pessoas, os alemães não têm, assim, noção nenhuma disso. Então, mas é que para eles isso também não é uma coisa que deve ser uma noção. Eles simplesmente são assim. Então, é uma coisa complicada. Em todo caso, eu quero preparar vocês para isso, tá? Alemães são diretos. Então, tenha na cabeça desde o começo que quando você chegar aqui, você vai ouvir umas dessas. Então, assim, não fique chateado, porque às vezes você pensa que é com você o problema e não é. Eles são assim com todo mundo, tá? Então, assim, não é só você, é todo mundo. Fora isso, com relação à frieza, é uma coisa que se contorna, mas demora, tá? Alemão demora a fazer amizade, ele demora a te dar confiança, ele demora a pensar que você é uma pessoa digna da confiança dele. E mais uma dica que eu vou te dar: fale alemão, aprenda alemão. Por quê? Porque não que os alemães não queiram falar inglês, não é isso. Mas é que muitos deles não dominam o inglês, tá? Então, para você poder conversar assuntos complexos, coisas complicadas, quer falar do coração, quer falar do não sei o quê, eles não vão saber te responder da mesma maneira.
tá? Então os alemães que até que não tem um nível muito bom de inglês, a conversa não flui. Então geralmente eles se sentem mal, né? Porque não rola uma conversa. Você também, então acaba não rolando uma amizade. Então aprender alemão faz parte do morar na Alemanha, tá, gente? Pelo amor de Deus, não fica com esse pensamento de eu vou morar num país e não vou aprender a língua. Aprendam a língua, porque isso abre as portas, tá? Isso abre as portas também na vida profissional. Existem muitas empresas hoje em dia que são empresas internacionais onde a língua oficial é o inglês, mas falar alemão é necessário. Porque você vai, a não ser que você more em cidades muito grandes como Berlim, como Munique, como Hamburgo, Stuttgart ou outras cidades bem grandes onde a quantidade de pessoas que falam inglês é bem maior, você vai patinar muito na Alemanha. Então assim, fale alemão. Você vai ter que ir na vendinha da tiazinha da Dorf que você vai morar. Dorf em alemão significa vila, né? E tem umas vilazinhas que tem assim, tipo, 200 pessoas que moram lá só, e a tiazinha que tem a vendinha dela, ela tem 70 anos e ela não fala inglês, então ela vai ficar assim, inclusive, meio assim, se você chega lá na lojinha dela, 1, 2, 3, 4 meses e não solta um alemão, porque ela vai começar a ter também problema de preconceito com estrangeiro, porque estrangeiro vem pra cá e não aprende a língua e não sei o que. É a mesma coisa com brasileiros que falam sobre haitianos e sobre pessoas que vão morar no Brasil e tentar a vida lá. Então, o mesmo preconceito que se tem no Brasil contra estrangeiros desses lugares, se tem com estrangeiros latinos e pior ainda com estrangeiros do Oriente, tá? Porque existem N problemas aí, tá? Então a minha recomendação é fale alemão. A minha recomendação 2 é pense que os alemães não são flores como nós somos. E 3, não leva desaforo para casa. Se a pessoa te xingou, ou se você acha que a pessoa te xingou, fala pra ela num tom normal. Olha, eu acho que isso não tá certo. No meu país a gente fala diferente, sabe? Tenta conversar, não roda baiano, porque rodar baiano é horrível também, né? Então, assim, só pense que você pode ter esse tipo de dificuldade quando chegar aqui. Vão ter situações onde você vai ficar puto, tá? Acontece. Mas com o tempo a gente se acostuma e aí a gente aprende também a conversar com essas pessoas da mesma maneira que elas conversam com a gente. Então eu acho que isso daí é mais uma questão de tempo e de paciência e de aceitação e aprendizagem da cultura alemã. Gente, eu acho que é isso pro primeiro vídeo dessa série. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal. E se você não viu os vídeos ainda, eu vou deixar tudo por aqui, em algum lugar. E se vocês quiserem algum tema, alguma coisa, me fala. Eu tô querendo fazer agora um vídeo sobre preconceito contra estrangeiros e outras coisas. Vou trazer pra vocês no próximo vídeo. Então fiquem antenados aí, vocês podem acionar o sininho e tal. Aí quando eu tiver vídeo novo, vocês vão saber aí das novidades, tá? Um beijão pra todo mundo. Tenham um ótimo dia, noite, tarde e auf Wiedersehen. Tchau, tchau.